Opa, opa! E aí, beleza, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Cronos Trader aqui. Galera, hoje eu vou passar para vocês aqui um pouquinho sobre a análise do que temos aí para segunda-feira, corroborando a análise que eu fiz e trouxe aqui no canal também. A gente vai poder dar uma estudada, beleza? Elas todas acabaram ocorrendo dentro do previsto mesmo, tá? Analisando pelo diário. Então nós vamos adentrar aqui um pouquinho sobre a questão de análise. Isso é muito importante, por quê? Porque é onde você vai criar uma expectativa de uma operação. E se você, por exemplo, você é uma pessoa que gosta de fazer análise em um tempo maior, fazendo suas entradas no tempo menor, cara, isso é muito bom quando você tem essas informações de liquidez interna, os pontos onde o mercado pode inflexionar, aonde que ele pode acontecer uma compra, até onde que pode essa compra evoluir. Então tudo isso é importante e em todos os tempos gráficos você encontra os alvos da região, o que o mercado pode fazer ou não. Para quem gosta de utilizar em tempo gráfico maior, eu vou trazer aqui para vocês utilizando no diário e como que você poderia aproveitar a entrada assim que o mercado faz os seus movimentos. Beleza? Então se você é novo no canal, peço que você se inscreva. Beleza? Aqui é um canal dedicado aos traders, né, do mercado. É price action, pessoal, puro. Tem alguns vídeos aqui no canal com indicadores e tal, mas minha praia é price action. Até nos vídeos com indicador, quando eu vou ensinar vocês alguma coisa, estaremos baseados nos nossos gatilhos, beleza? Então sempre que a gente vai procurar ver o mercado, pessoal, trazendo aqui para esse momento, né? A gente procura ver a tendência do momento. Sabendo a tendência do momento, eu sei se eu posso pensar em vendas, eu posso pensar em compras. Eu devo saber também até onde que eu posso pensar em vendas, até onde que eu posso pensar em compras. Ok? E eu posso comprar com o mercado caindo? Posso. Posso vender com o mercado subindo? Pode também. Tudo sabendo ler o preço. Ok? Então aqui, ó, eu vou pegar aqui no dólar. Tá? De antemão, pessoal, tem um recadinho, tá? Esse recadinho, ele vai ser um recado para 10 pessoas apenas. Por que 10 pessoas? Eu não sei quem vai ser as 10 pessoas que estão aí, desse lado daí, para fazer o que eu penso que vai ser feito. Que é o quê? Eu vou abrir aqui, pessoal, algumas pessoas me pediram. Então, eu vou abrir aqui uma oportunidade para 10 pessoas, tá? Eu vou fazer um preço especial para mentoria para 10 pessoas. Eu sei que entre vocês, e o que eu tô falando aqui, eu tô falando para vocês. Você aí que, tipo, pega meus vídeos, assiste 2, 3, 4 vezes. Tem gente que é só turista, né? Vem aqui, assiste uma vez e vai embora. Mas você que está seguindo aqui, que você está querendo virar a chave, que está conseguindo encontrar uma facilidade na leitura em todo santo dia, e você quer aprimorar para poder tornar a sua visão profissional mesmo, saber os pontos, tudo que vai acontecer ou não no mercado, ou como você reagir com o preço de acordo com o que ele faz ou não, eu vou abrir então aqui 10 vagas para mentoria. Apenas 10 vagas para mentoria. Com um valor, pessoal, baratinho, tá? Vão ser 3 meses de live. 3 meses de live, 5 vezes por semana. Essas lives vão começar da hora da abertura do pregão, 9 da manhã. Ele vai até umas 11, 15 da manhã, para poder pegar o operacional direitinho. Então vão ser 3 meses de live, 5 vezes por semana. Aos finais de semana, no sábado ou no domingo, nós teremos a live de estudo com todo o grupo. E para aqueles que tiverem dificuldade, qualquer um de vocês, veja o que eu estou falando, porque eu falo que é uma promoção que vocês não vão encontrar em outro lugar. A questão do nivelamento, pessoal, o acompanhamento individual. Então, eu faço um acompanhamento individual vitalício. Ou seja, tem ali os 3 meses de live constante? Tem. Se quiser prorrogar, dá para prorrogar? Dá para prorrogar. Beleza, pessoal? Tranquilamente, é só a gente conversar direitinho, dá para prorrogar. Tem custo, Luciano? Cara, o custo é menos que uma pizza por mês, por assim dizer. Então, quem tiver, é para quem está interessado em virar a chave. Tem gente que me acompanha no canal aqui, eu tenho recebido alguns feedbacks. Tem gente que está conseguindo virar a chave, graças a Deus. É o intento do canal, ok? E para quem quiser aprofundar mais ainda, serão 10 vagas. Nessas 10 vagas será disponibilizado o suporte vitalício, normal, tá bom? Isso é vitalício. Os 3 meses de live, o curso na plataforma Hotmart. Esse curso ele tem algumas atualizações que vão acontecendo. Por exemplo, eu faço essas lives de final de semana nos estudos, pessoal. E assim que eu faço esses estudos, eu procuro postar lá. Quando é algum assunto novo, entendeu? Algum assunto que deu divergência no entendimento dos mentorados, eu faço um novo vídeo para poder deixar o curso redondinho, onde uma criança consegue assistir e uma criança consegue operar o mercado de forma tranquila, ok? Então tá aqui, ó, o recado da mentoria. 3 meses de live, 5 vezes por semana, suporte vitalício, live individual quando e sempre que necessário, aulas didáticas na plataforma Hotmart e serão apenas 10 vagas. Valor R$ 400, podendo parcelar em 3 vezes. Repetindo,
R$ 400 em uma vez só, ou R$ 400 dividido em 3 vezes. Eu não vou deixar o link em descrição alguma aqui. Por quê? Porque serão apenas 10 vagas e quem tiver interesse nas vagas, entre em contato comigo no meu telefone que vai estar aqui embaixo, beleza? DDD 67, telefone 99-315-0610 e fala direto comigo, pessoal, quem tiver interesse, beleza? Luciano, não tenho cartão para parcelar, só posso fazer no Pix. Cara, pode ficar tranquilo. Meu intento aqui é poder ajudar até o final desse ano mais essas 10 pessoas e completar aquele projetinho do 100, ok? Então, se você tiver interesse, está sentindo firmeza, tem tempo de estudar, cai dentro aí, pessoal, que não vai ter erro. Agora, tirando essa parte aí da mentoria para quem está precisando virar a chave, vamos lá. Nós tínhamos aqui para o índice, lembra que eu tinha passado para vocês um pensamento de venda, nessa região desse topo aqui, ó. E de fato aconteceu a venda. Deu gatilho, aconteceu a venda, só que acontece. A partir do momento que o mercado ele dá uma violada no topo, ele pode querer fazer um trabalho comprador também. Nesse caso aqui, a gente viu que ele fez essa violação de topo aqui. Não chegou a romper de fato, tá, pessoal? Isso aqui não é rompimento. Isso aqui é uma falha de rompimento ainda. Isso aqui é só uma reserva que tem de liquidez aqui em cima, onde o mercado vem trabalhar essa liquidez para muitas vezes poder cair. Então tem que saber operar essa liquidez, até que ponto você pode operar ela. Então, só que ele voltou, ele mitigou todos os desequilíbrios que nós tínhamos aqui. Eu tinha um desequilíbrio aqui também. Tinha um FVG. Lembra que a gente estava falando da venda, que tinha alvos para serem mitigados? Eles foram sendo mitigados. O que acontece? Ele chegou aqui, ele está promovendo uma compra para mim. Beleza? Então, o índice está promovendo uma compra? Está promovendo uma compra. Pode ser só uma busca de liquidez aqui em cima para voltar a cair? Sim. Só que, para que eu possa fazer a compra, esse mercado vai fazer uma retração, pois ele vai buscar uma zona de valor. Então, esse gatilho aqui, ó, dá para pensar nessa operação, tá, pessoal? Dá para pensar nessa operação. Esse mercado aqui, ó, embora a gente saiba que a semana foi um pouco turbulenta, eu até falo para vocês, fiquem atentos, tá? Para quem está acompanhando notícias aí, teve uma notícia, uma decisão lá do Supremo Tribunal Federal, do ministro Flávio Dino, que balançou o mercado, né? Fez aí os bancos terem um prejuízo de 42 bilhões, de 41 e pouco, 42 bilhões de reais num único dia. Então isso é perigoso, né? A gente tem que ficar atento. Agora vamos lá, independente do que os políticos vão falar ou não vão falar, os juízes vão falar ou não vão falar, o que nós temos aqui? Vamos ver o que nós temos aqui. Nós temos aqui o seguinte, nós temos uma violação, que pode ser uma captura aqui. Esse mercado deixou um FVGzão grandão comprador aqui, tá me dando esse gatilho, beleza? Eu já tô vendo que esse mercado não tá querendo romper fundo. Então se ele não tá querendo romper fundo, ele tá querendo procurar alguma região de liquidez aqui para cima, alguma região de valor interessante. Então ele pode subir até essa região aqui, pessoal. Até essa região aqui, ó, tem um order block. Lembra que a gente falou desse order block? Então nós temos um FVG nessa região. O que eu acredito que possa acontecer aqui, ó, uma subida dessa região e uma retração. Eu acredito numa retração aqui dentro. Então eu acredito dentro dessa região em vendas. E eu acredito dentro dessa região em compras. Perceba que ficou um FVG desse ponto que se transformou em FVG, porque o mercado rompeu para cima, engatilhando uma compra. Então, o que eu posso querer pensar aqui na segunda-feira? Que este gatilho aqui, ó, ele possa funcionar. Que o preço possa voltar aqui dentro e ele possa gerar compra para mim. Aonde que será o melhor ponto de compra? Galera, nesse ponto aqui, ó. No topo desse candle, no 137,565 seria o melhor pensamento de compra possível. O melhor mesmo estaria aqui embaixo. Mas aqui já é, eu falo em relação à mitigação de todo esse campo que ficou aqui do mercado para testar o topo aqui atrás, tá? É um quendinho para testar o topo. Então vamos ver, né? Para ele poder chegar aqui vai aparecer então o que, pessoal? Vendido. Então aonde ele está aqui pode acontecer uma venda primeiro. Por quê? Para buscar essa região, ele só busca a região se ele descer vendido, né? Então vamos tomar cuidado, tá? Vamos pegar pelo 1 minuto aqui e ver o que está acontecendo no índice e fechar essa análise aqui. Ó, estamos acima desse topo. Aqui pode acontecer vendas se esse topo não romper. Esse topo não rompeu ainda. Nós temos então pelo 1 minuto uma consolidação dentro desse range. E nós temos também o primeiro fundo que esse mercado poderia romper, gripado pessoal, seria aqui. O primeiro fundinho, tô vendo aqui ó, no movimento curtinho, mais um fundo de secundária. Então esse fundo aqui, ó, beleza? Essa região aqui, ó, sendo rompida para além do candlestop, pensamentos de venda, pessoal. Qualquer retração que ele fizer, finalizou ela, nós já começamos a pensar em vendas. Perfeito? É só seguir o trecho, não tem erro. Esse aqui é o que nós temos pro índice. Então o índice pode acontecer uma venda aqui, perfeitamente, uma venda que seria uma retração. Esses testes nessas regiões que nós temos aí, pelo diário,
está lá embaixo, né? Nesse ponto aqui, ó. Vou deixar até a linha de uma outra cor, vou deixar laranja, pronto. Então nessa linha laranja, ó, temos a região, temos a linha laranja. Por que eu marquei isso aqui? Porque isso aqui é uma região de 50% disso tudo. Ele pode pegar aqui, ó, retrair nessa região, buscar mais liquidez em cima para cair. O mercado, pessoal, é isso aqui, ó. Ele desenha isso. Às vezes ele não chega totalmente lá embaixo. Ele vem aqui em cima, pega a liquidez, induz o pessoal a comprar. Quem compra, coloca stop no fundo. Aí ele vem descendo, stopa o pessoal, induz compra de novo. Aí quem não sabe fazer a compra de uma possível contratendência, no momento, acaba se pecando em função dos alvos, pessoal. Esses pecados em função dos alvos, eles são cruciais aí, acabam com a nossa alegria, né? Não a nossa alegria, para quem não compreende. A minha, graças a Deus, está nos trinques, tá? Então vamos lá, uma análise aqui no dólar, no diário também. Ó, percebam que eu havia falado para vocês a respeito do candle stop desse fundo. Esse era o candle stop e foi rompido. A partir do momento que ele me dá o processo da venda, o que eu vou valorizar? Neste fundo, meu topo anterior. Enquanto não romper, igual aconteceu no índice, pode acontecer uma venda. E de fato, o que surgiu aí em cima? Uma possibilidade de venda. Então surgiu esse gatilho. Esse gatilho, ele tem alvos. Se o mercado chegar amanhã, por exemplo, na segunda-feira, aliás, né? Ele pode promover compras. Ele está batendo nesse ponto. Aqui nós temos um pivôzinho de alta. Beleza? É um pivôzinho. Eu sei que não rompeu o topo nem nada, pessoal. Isso aqui eu estou olhando a terciária. Eu não tô olhando aqui a questão da mudança de viés, porque ele não mudou o viés ainda. Mas ele pode promover uma compra aqui, como aconteceu na própria sexta-feira. O primeiro alvo aqui. O segundo alvo nessa regiãozinha aqui. E o terceiro alvo. Se o mercado, por acaso, não se contentar com essa região de liquidez interna, ele vem para esse topo. É sempre uma sequência de buscas de liquidez. Tá? É o natural ele ir lá em cima. Ele pode, às vezes, trabalhar em cima de um candle, porque, às vezes, em cima de um candle, dependendo da região, pessoal, existe liquidez. Então, se ele passar desses pontos, ele vem primeiro para o topo do candle. E assim por diante. Tá? Ainda mais que a tendência aqui no momento parece que está caindo, rompeu o candle stop, né? Então eu fico atento a tudo isso daí. Só que o que acontece? Ele não pode gerar essa compra daqui até esse primeiro alvo? Pode. Se eu estou atento a essa questão de alvo, quando é na própria sexta-feira. Para quem vê o mercado caindo aqui, ó, nessa região aqui de baixo, o que pensaria? Essa região de baixo aqui, turma, é aquela região lá, ó. Deixa eu tirar aqui todas as linhas, marcar aquele candle do diário. Estou trazendo para vocês uma forma de analisar o gráfico pelo diário e operar pelo minuto. Então, ele viola esse fundo. Eu sei que ele me deixa aqui em cima também. E aqui também. E o topo do candle. Pronto. Posso marcar esses pontos que o mercado pode subir e buscar liquidez. Chegou aqui embaixo. Se eu sei daquele lance, daquele candle que está lá em aberto, o que eu posso pensar aqui? Compras. Deu compra? É só a gente observar se o mercado vai romper estruturas. Beleza? A partir do momento que o mercado rompe uma estrutura, ele vinha descendo. Ele vinha descendo, entrou na região. O que ele faz aqui, pessoal? Cria uma zona de compra. Olha as compras aí, ó. Gatilho 1, gatilho 2 e gatilho 3. Na zona de compra. Show? Qual que é o primeiro alvo? Essa região de topo. E se ele não romper o topo, ele pode ficar consolidado. Ou ele pode buscar outras regiões mais para cima. Ok? Mas ele pode ficar consolidado, como ele ficou aqui, ó. Ele volta, não rompe, dá compra de novo, percebe? Então ele começou a dar compra, né? E para fazer a compra, pessoal, é o price action. Ele começou a fazer um pivôzinho aqui, ó. Como que acaba? Quando ele faz isso, ó. Ele já começa a dar sinal de que ele está acabando esse pullback. Perfeito? Então no dólar que nós temos aí uma possibilidade de compra para subir até essas regiões de fundo aí, ó. Topo lá também, analisando pelo diário. O que ele deixa para a gente são essas regiões aqui em cima. Este fundo é o primeiro alvo, outro alvo, outro alvo, outro alvo. E pode ser até mesmo aqui em cima. Se por um acaso ele subir acima desse topo, essas duas regiões aqui, ó, elas são propícias a acontecer vendas. Que regiões são essas? Projeção, turma. Primeira estrutura, 323%, 423%. Ele poderia acontecer ali em cima também, ó. Né? Ele poderia acontecer ali em cima. Eu posso marcar lá? Não só posso, como eu devo. Esse ponto aqui, ó, do 523%. Eu marco. São as três regiões acima que dão uma confluência junto com FVGs e tudo mais que esse preço possa trabalhar. Ok? Então, pessoal, aguarda aí os interessados. Meu telefone está aí abaixo, tá?
tá? São apenas 10 vagas. São apenas 10 vagas. E eu falo que são apenas 10 vagas porque são apenas 10 vagas. Eu não tenho tempo para ficar atendendo todo mundo em suas dúvidas. Se eu colocar muita gente, depois eu não dou conta de cumprir o prometido. Então são 10 vagas. Forte abraço, fiquem com Deus, excelente final de semana, até segunda-feira. E para as análises fica isso. Essas comprinhas, sabendo que é um gatilho de venda que ele pode chegar nessas regiões. No caso do mini dólar aqui, ó, nessas regiões aqui de retração, ó, 50% aqui ó, do gatilho, né? Ele dá um gatilho real aqui, ó. Então ele pode chegar a mitigar tudo isso para cair, mas tem a subidinha, né? Na subidinha a gente sobe comprado. E o índice pode acontecer essa venda aqui, ó. Ficar atento a isso aqui. Pelo diário a gente está numa zona de possível liquidez externa e ficou esse ponto para ele mitigar e um gatilhão que ele pode buscar 50%. Ok? Se quiserem deixar até isso aqui assim, ó, pode deixar, porque você sabe onde é o 50%. Pode acontecer uma comprinha aqui, um gradiente desse inteiro, assim, né? Beleza? Então era isso. Forte abraço. Agradeço vocês aí pela atenção. Até mais, pessoal. Valeu.